Flamengo segue interessado na contratação do ponta Luiz Henrique, ele que era do Fluminense, está no Real Betis hoje em dia, não está sendo aproveitado. O Flamengo fez uma proposta e a informação que chegou é de que ele teria negado a proposta do Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a treta entre Vasco, Flamengo e Pixbet. O Vasco está chateado com a empresa porque vai dar mais dinheiro ao Flamengo pelo patrocínio que o Flamengo está aceitando agora, está assinando pelo patrocínio Master, que a Pixbet vai se tornar para o Flamengo. Vou falar sobre isso, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Gente, já vou começar esse vídeo falando sobre o fair play financeiro. O Bruno Spindel, ele deu uma entrevista ao All Sport e ele falou sobre esse assunto, falou sobre as equipes que não têm controle de gastos e podem montar times competitivos mesmo com dívidas. E isso não é certo, porque se tivesse o fair play financeiro, isso não seria possível. Eles não conseguiriam montar times fortes se eles não pagassem as suas contas primeiro. E a gente vê que poucos clubes querem pagar aquilo que devem, eles querem passar pelo momento difícil igual o Flamengo fez há 10 anos atrás. Alguns clubes aqui no Brasil pedem o tal fair play, né? Eles falam que vai vir o fair play para o Flamengo não gastar o que gasta. Só que o Flamengo não gasta além do que pode. O Flamengo ele gasta muito, mas ele consegue pagar todas as suas dívidas. E isso é um controle de gastos que o Flamengo tem. Se vier o fair play financeiro, só vai ajudar Flamengo e Palmeiras. Duas equipes que estão bem estruturadas financeiramente, time competitivo, treinador bom, tudo certinho, não vai ser prejudicada por isso. Mas times como Galo, Botafogo, outros clubes que têm aí dívidas altas, vão sofrer com esse tal fair play. E esse fair play seria ótimo aqui no Brasil. Eu concordo com isso. Comente aqui embaixo, deixe sua opinião sobre isso se você conhece esse assunto. Agora eu vou falar da confusão entre Vasco e Pixbet e Flamengo. Por quê? O Flamengo está bem próximo de fechar com a Pixbet para se tornar sua patrocinadora master. Eles já patrocinam essa parte aqui da camisa, que é a omoplata. E agora querem ficar aqui na parte do abdômen e vão pagar um dinheiro muito mais alto do que pagam para o Flamengo. E em 2 anos o Flamengo vai receber 170 milhões de reais, que dividindo isso dá 85 milhões de reais por ano. E o Vasco, por ano, vai ganhar apenas 22 milhões de reais. O Vasco ficou chateado porque o Flamengo vai receber um valor muito mais alto que eles, que é um valor ali que eles queriam receber também. Só que, gente, não dá para competir. O Vasco é muito menor que o Flamengo. Questão de torcida, questão da expressão que eles têm na mídia. E eles voltaram há pouco tempo da Série B. E esse ano eles quase caíram. Então é justo o Flamengo receber mais pela atenção que chama, por ser um time de expressão maior aqui no Brasil. Então com certeza vai receber mais por isso, pela imagem, pelo nome que carrega. E o Vasco ficou chateado com isso, né? Infelizmente, né? Não posso fazer nada. Gente, agora falar sobre o De La Cruz. Na próxima terça ele deve pagar a sua multa rescisória. Lembrando aqui que o Flamengo assinou um pré-contrato com ele na questão financeira. Ou seja, o Flamengo depositou na conta do jogador o valor da multa rescisória dele. E para não dar o dinheiro para o jogador sem um documento para poder assegurar de que ele vai fazer isso, o Flamengo fez uma espécie de pré-contrato com ele. O próprio jogador vai chegar na diretoria do River Plate e vai pagar esse valor. E ele vai ser liberado e vai vir para o Flamengo. E ontem vazou um vídeo do jogador com a camisa do Flamengo, dizendo que já é do Mengão, que vai vir para o Mengão. E, gente, isso não pegou bem na diretoria do Flamengo e nem na diretoria do River Plate. Por quê? A negociação, ela tá muito boa, tá avançando, mas não tem nada concreto ainda. O jogador ainda não fez o pagamento. O Flamengo não anunciou oficialmente e já soltaram esse vídeo. Então isso deixou as duas partes um pouco chateadas. Mas foi muito bom ver ele com a camisa do Flamengo, ver que ele está entusiasmado para vir. A gente já queria esse jogador desde o meio do ano, só que o River Plate fez de tudo para segurá-lo. Gente, agora falando sobre o Luiz Henrique, um jogador que estava no Fluminense, foi negociado para o Real Betis, não está tendo oportunidade lá. E a informação é de que o Real Betis quer negociar o jogador, quer vendê-lo. E o Flamengo vendo isso, o Flamengo fez o quê? Fez uma proposta de empréstimo com passe fixado. O que é passe fixado? Quando você pega o jogador por empréstimo, você paga o salário dele e no final de tudo, você tem a obrigação de comprá-lo. E o Flamengo fez dessa forma. E segundo o Vitor Lessa, o jornalista, o Luiz Henrique ele teria negado a proposta do Flamengo. Ele tem identificação com o Fluminense, ele foi formado ali pelo Fluminense e ele aceitaria voltar para o Fluminense. E o Fluminense, vendo isso tudo, já se movimenta para fazer uma proposta.
Mas, gente, uma coisa que eu fico pensando, o Flamengo, sempre que vai fazer uma proposta, na maioria das vezes, ele vai até o jogador, pergunta primeiro se pode fazer uma proposta, se tem esse interesse. O Flamengo nunca vai de cara e faz uma proposta direta. Então eu não confio tanto nessa informação. Eu prefiro saber mesmo o que vai acontecer com os fatos, com as coisas andando, do que vir um jornalista falar, não vai acontecer, não vai acontecer. E não, gente, é mais fácil você esperar o andar da negociação. E, gente, esse jogador, o Luiz Henrique, é um jogador muito talentoso. Enquanto esteve no Fluminense, deu trabalho pra gente, flamenguista. Ele fez alguns gols no Flamengo. É um jogador de drible, um jogador de velocidade, é um jogador muito forte fisicamente falando e que não está tendo muitas oportunidades lá fora. Então ele vindo para o Flamengo seria muito bom. Mas, falando sério, bem sério mesmo, se o Fluminense fizer uma proposta boa com esse time bem encaixado que eles têm, com o Fernando Diniz, é capaz de ele voltar para o Fluminense. Mas eu não acredito de cara nessa notícia de que ele não aceitou a proposta do Flamengo. É tudo uma negociação, não é assim de cara, já veio a proposta, neguei. Não. O Flamengo conversa primeiro para depois fazer a proposta. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Tamo junto, valeu!